Porque as pessoas que eu mais ajudei foram as que mais me feriram. Um homem perguntou a Buda. O homem chegou até Buda com o coração despedaçado. Ele havia dedicado anos de sua vida ajudando um amigo em dificuldades. Ofereceu casa, comida, dinheiro, apoio emocional. Havia salvado aquele homem da ruína completa. E como foi recompensado? O amigo espalhou mentiras sobre ele, traiu sua confiança, destruiu sua reputação. Aquele que ele mais ajudou foi quem mais o feriu. Com a voz quebrando entre raiva e tristeza, ele perguntou a Buda: Mestre, por que isso acontece? Por que as pessoas que mais ajudei foram as que mais me feriram? Onde está a justiça nisso? O copo de água salgada. Buda não respondeu imediatamente. Ele pediu que alguém trouxesse um copo de água e um punhado de sal. Quando a água chegou, Buda colocou uma colher de sal no copo e pediu ao homem que bebesse. Como está o gosto? Ele perguntou. Horrível. Salgado demais, o homem respondeu fazendo uma careta. Buda sorriu levemente. Então se levantou e caminhou até um lago próximo, levando o homem com ele. Colocou outra colher de sal no lago e disse: Agora beba desta água. O homem bebeu. A água estava fresca, limpa. Você sente o sal? Buda perguntou. Não, mestre. O sal é o mesmo. A quantidade é a mesma. Então o que mudou? O homem entendeu. O recipiente. No copo pequeno, o sal domina. No lago vasto, o sal desaparece. Exatamente, Buda confirmou. A dor que você sente não é sobre o que fizeram com você. É sobre o tamanho do recipiente que você é. A expectativa escondida. Buda voltou a se sentar e olhou diretamente nos olhos do homem. Agora deixe-me te fazer uma pergunta. Quando você ajudou esse amigo, o que você esperava? Eu não esperava nada. Ajudei de coração puro. Tem certeza? E Buda perguntou gentilmente. No fundo, você não esperava gratidão, lealdade, reconhecimento? Que ele sempre lembrasse do que você fez por ele. O homem ficou em silêncio. Era verdade. Ele havia ajudado sinceramente, mas sim esperava algo de volta. Não dinheiro, mas reconhecimento, gratidão eterna, lealdade. Aí está seu primeiro problema, Buda disse. Você chama isso de ajuda, mas havia uma moeda de troca invisível. Você deu esperando receber, e quando não recebeu o que esperava, sentiu-se traído. Mas é natural esperar gratidão. O homem protestou. É comum, Buda corrigiu, mas não é verdadeira ajuda. Verdadeira ajuda não cria dívida, não carrega expectativa. É como uma árvore que dá frutos. Ela não espera que os frutos digam obrigado. Ela simplesmente dá porque essa é sua natureza. O investimento emocional. Mas há mais, Buda continuou. Você investiu muito nessa pessoa. Anos de sua vida, recursos, energia emocional. Correto? Sim. E quanto mais você investiu, mais importante ele se tornou para você. Não porque ele era especial, mas porque você havia investido. Tanto que precisava que esse investimento valesse a pena. O homem estava começando a ver. Então eu me tornei dependente dele? Sim, Buda confirmou. Você criou uma dependência emocional. Ele se tornou a validação do seu valor como pessoa. Se ele fosse grato e leal, você se sentiria bom. Se ele te rejeitasse, você se sentiria destruído. E ele sentiu esse peso. Sentiu que você esperava algo dele. E pessoas não gostam de se sentir em dívida, especialmente quando a dívida é emocional e nunca pode ser quitada. A sombra da ajuda. Deixe-me te revelar algo profundo, Buda disse. Às vezes, quando você ajuda alguém excessivamente, você cria ressentimento, não gratidão. Como assim? Isso não faz sentido. Faz sim, Buda explicou. Quando você ajuda alguém constantemente, você pode, sem querer, colocá-los numa posição de inferioridade. Eu sou o salvador, você é o necessitado. Eu sou forte, você é fraco. E ninguém gosta de se sentir inferior. Então, com o tempo, aquela pessoa pode começar a te ressentir. Não pela ajuda em si, mas pelo desequilíbrio de poder que a ajuda criou. A forma mais fácil de lidar com essa inferioridade sentida? Destruir aquele que os fez sentir assim. Provar que você não é tão bom quanto pensa. Derrubar o pedestal onde você se colocou. O homem estava atordoado. Então ele me feriu porque eu o ajudei demais? Ele te feriu porque a forma como você ajudou criou uma dinâmica não saudável. Buda corrigiu. Há uma diferença entre ajudar e salvar, entre apoiar e criar dependência, entre dar e controlar através do dar. A verdade sobre salvar. Você queria salvá-lo, Buda disse.
E salvar alguém é diferente de ajudá-los. Salvar vem de uma necessidade sua, necessidade de se sentir importante, necessário, valioso. Ajudar vem de compaixão pura. Quando você tenta salvar alguém, você subconscientemente precisa que eles permaneçam necessitados. Porque se eles ficarem bem, você perde seu papel. Isso cria uma dinâmica tóxica. Verdadeira ajuda empodera. Falsa ajuda cria dependência. Você pergunta, onde está a diferença? A diferença está na sua intenção. Você realmente quer que a pessoa se torne independente? Ou secretamente gosta de ser indispensável? O homem sentiu como se tivesse sido atingido. Havia verdade naquilo que não queria admitir. O espelho indesejado. E há mais uma camada, Buda acrescentou. Às vezes, as pessoas que mais ajudamos são aquelas que mais nos espelham. Como assim? Você vê suas próprias fraquezas nelas. E por não querer enfrentar suas fraquezas, você projeta a cura neles. Se eu puder salvá-lo, de alguma forma salvo a mim mesmo. Mas eles não querem ser seu projeto de cura. Não querem carregar suas projeções. E eventualmente rejeitam você violentamente. Não porque são ingratos, mas porque precisam se libertar do peso das suas expectativas e projeções. O homem tinha lágrimas nos olhos agora. Então, eu usei minha ajuda para fugir dos meus próprios problemas? Talvez, Buda disse gentilmente. É mais fácil consertar a vida de outro que a sua própria. É mais fácil se sentir útil através dos outros que encontrar propósito genuíno em si mesmo. A armadilha da identidade. E há ainda outro aspecto, Buda continuou. Você construiu parte da sua identidade em torno de ser o ajudador, não é? O homem assentiu lentamente. Então, quando ele te rejeitou, não foi só a amizade que foi ferida. Foi sua própria imagem de si mesmo. Eu sou alguém que ajuda. Como ele pode me rejeitar? Como pode dizer coisas ruins sobre mim? Mas veja, se sua paz depende de outras pessoas validarem sua bondade, você está preso. Você se torna refém das opiniões e ações dos outros. Verdadeira bondade não precisa de reconhecimento, não precisa de validação. Ela age porque é sua natureza, não porque constrói sua identidade. O que é ajuda verdadeira? O homem respirou fundo. Então, como eu ajudo corretamente? Devo parar de ajudar as pessoas? Não, Buda disse. Mas mude a qualidade da ajuda. Primeiro, ajude sem expectativa, nem mesmo expectativa de gratidão. Se você não consegue dar sem esperar nada de volta, é melhor não dar. Porque dar com expectativa é uma transação disfarçada de generosidade. Segundo, ajude sem criar dependência. Dê a vara de pescar, não o peixe. Empodere, não torne a pessoa dependente de você. Se sua ajuda faz com que a pessoa precise cada vez mais de você, não é ajuda verdadeira. Terceiro, ajude sem construir identidade em torno disso. Não seja o ajudador. Seja alguém que ajuda quando apropriado, mas não faz disso sua razão de existir. E quarto, saiba quando parar. Há um momento em que continuar ajudando é prejudicar. Algumas pessoas precisam enfrentar consequências. Precisam cair para aprender a se levantar. É dor como professora. Mas agora sobre sua dor atual. Buda disse olhando profundamente para o homem. Essa traição, essa rejeição, ela está te ensinando algo crucial. O quê? Está te mostrando onde você estava preso. Onde havia apego, onde havia necessidade disfarçada de amor, onde havia identidade falsa construída sobre ações. A dor não é punição, é revelação. Ela revela. Aqui você está se agarrando. Aqui você está dependente. Aqui você colocou sua paz nas mãos de outro. Então, ao invés de perguntar, por que ele me feriu? Pergunte o que isso revela sobre mim. Onde estava minha vulnerabilidade? Onde estava meu apego? O tamanho do seu ser. Buda apontou novamente para o lago. Volte àquele ensinamento. A dor que você sente é sobre o tamanho do seu ser. Se você é pequeno, pequeno como um copo, identificado com sua história, seus papéis, suas expectativas, então qualquer traição te destrói. O sal domina. Mas se você expande, torna-se vasto como um lago, reconhece que você é mais que suas relações, mais que suas ações, mais que qualquer história, então a mesma traição se dilui. Ainda está lá, mas não te domina. Então, ao invés de focar em por que ele me feriu,
Enfoque em como posso me tornar mais vasto. Compaixão sem apego. E finalmente, Buda disse, deixe-me te ensinar sobre compaixão verdadeira. Compaixão não é ajudar porque você precisa se sentir bem. Compaixão é ver o sofrimento e responder naturalmente, sem criar drama em torno disso. Você pode ter compaixão até por aquele que te feriu, porque você vê, ele está agindo a partir de sua própria dor, sua própria confusão, sua própria sombra. Isso não justifica o que fez, mas explica. E quando você tem compaixão sem apego, algo mágico acontece. Você pode amar sem se perder, pode ajudar sem se destruir, pode dar sem se esvaziar, porque você não está dando do seu vazio, esperando ser preenchido. Está dando da sua plenitude que nunca se esgota. A libertação. O homem ficou em silêncio por longos minutos. Algo fundamental estava se reorganizando dentro dele. Mestre, ele finalmente disse, eu vim aqui com raiva, me sentindo vítima, achando que o mundo era injusto. Mas o Senhor me mostrou que eu criei essa situação através das minhas próprias expectativas e apegos. Sim, Buda confirmou. E agora você está livre para escolher diferente. Livre para ajudar verdadeiramente, sem expectativas. Livre para amar sem se perder. Livre para dar sem criar dívidas. Livre para ser compassivo, sem ser controlador. E livre também para deixar ir. Para não mais carregar o peso do que foi. Para perdoar, não porque ele merece, mas porque você merece paz. O homem curvou-se profundamente. Obrigado, mestre. A traição me destruiu. Mas agora vejo que a destruição era necessária. Destruiu a pessoa pequena que eu era, o copo pequeno. E agora posso me tornar o lago. Buda sorriu. Vá e lembre-se, não pare de ajudar. Apenas ajude conscientemente. Não pare de amar. Apenas ame sem se perder. Não pare de dar. Apenas dê sem esperar. E da próxima vez que alguém te ferir, não pergunte por quê. Pergunte o que isso revela sobre onde eu estava preso. Porque toda ferida é uma oportunidade de libertação, se você estiver disposto a ver. O homem partiu mais leve. A traição ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Não a dor da vítima, mas a dor do crescimento. Como músculos doendo após exercício, desconfortável, mas sinal de que algo está se fortalecendo. E Buda ficou ali, olhando para o lago. O sal continuava lá, dissolvido na vastidão da água. Não desapareceu, apenas deixou de dominar. Da mesma forma, a traição continuaria na memória do homem. Mas diluída na vastidão do seu ser expandido, ela seria apenas mais uma experiência, não a definição de quem ele era. E nisso estava a verdadeira cura, não em mudar o passado, mas em expandir o presente até que o passado perdesse seu poder de dominar.